Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso cantinho aqui da Agape Neonatal. Sejam muito bem-vindos, vão entrando. Gente, estou tentando achar aqui um filtro. Olá, gente, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz com essa live. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou literalmente apaixonada pelo assunto sono infantil. Gente, eu vou sem filtro mesmo. Vou sem filtro mesmo. Sou apaixonada com esse assunto sono infantil. Acho que é fundamental para a família inteira e para a saúde do bebê, né? O sono não é para calar o nosso filho. O sono é para a saúde dele. Quando a gente entende isso, fica muito mais... Ah, a Dani tá aqui. Vou chamar a Dani. Oi, Nicole, que tá com o bebê aí. Que bom que você tá aqui. Espero que a gente possa... Oi, Dani. Hello! Tudo bem, Dani? Seja muito Vamos, bem-vinda no não vou nosso... sem filtro mesmo. Não dá. Você tá linda e maravilhosa. Eu não dá, não. Hoje não. Não. Hoje precisarei Ah, o de um filtro filtrinho é aí. maravilhoso, né? Mas é porque eu Pronto. escolhi uns que ficaram tão Maquiei. Você tá filtro linda. é vida. Obrigada. Você também tá linda. Agora. Maquiei. Acabei de maquiar. Ah, mas quem me viu há 5 minutos atrás, correndo, correndo, correndo. Boa Ah, noite, meu boa bem. Obrigada noite. pelo convite. Delicioso. Ah, sabe que foi um prazer, né? A gente está numa sequência de lives para poder levar informação de qualidade para as nossas famílias, para quem acompanha a gente, para quem te acompanha, tem certeza que está aqui também. Que eu acho que o importante, né, de utilizar bem a rede social, né, é para realmente levar informação de qualidade, né, nesse meio da maternidade. Então, eu queria só me apresentar, eu sou a Bárbara, sou pediatra aqui da Ágape, para quem não me conhece, e eu sou apaixonada pelo sono, fiz questão de convidar a Dani, que é sensacional, sou Oh, apaixonada pela oh. forma com que ela lida com o sono de forma natural, prática, e que, enfim, vai ser um prazer. Dani, se apresenta aí um pouquinho pra gente. Então, gente, eu sou Dani, eu sou médica clínica de formação, legista de carreira, nada a ver com sono, com duas bebezinhas uma delas, a primeira, me desafiou profundamente no sono. Hoje eu sei que não era ela, era eu, Podia falar mas disso, né? nós vamos. A controladora era eu, mas bom, de toda forma, foi quem me trouxe para esse mundo, quem me fez realmente estudar, quem me fez buscar, porque eu não encontrei muitos profissionais que tivessem capacitados o suficiente para lidar de forma científica, né, Bárbara? A gente sabe que a gente tem muita coisa no mercado do sono, é um mercado muito complicado, né? A gente precisa tomar Perigoso. bastante cuidado, então aí é por aí. Ver sua paixão pelo sono e dá pra ver E sua paixão veio. pelo sono na forma que você fala, viu? É verdade. E quando você falou disso, eu lembrei que às vezes muitas gestantes perguntam um livro sobre sono. Acho que Obrigada, Ana. depois no Me final você pediram para pode arredar para até. trás aqui. Ah, tá. Posso, Bárbara, posso indicar Depois algumas você pode coisinhas, até sim. falar um pouquinho sobre livros, que eu falei assim, a minha experiência com livros foi terrível na minha gravidez. Eu não gostei de nenhum, eu achava tudo, colocava tudo numa caixinha, eu não entendia muito bem isso. E aí eu fui estudar em artigo, enfim, a fisiologia, o sono mesmo, o que que é o sono para poder aplicar na minha filha, fiz curso e tudo mais. Mas, primeira dica, tomar cuidado com os livros, né, Dani, durante a gestação sobre sono, né? Pode Sim, colocar em cada armadilha. sim, sim. Vamos, tanto livros quanto cursos online, né? Com A gente tem que tomar certeza. muito cuidado com o que a gente consome e com quem a gente segue, gente, porque escolham uma linha, escolham uma pessoa e fiquem ali, porque é muita informação, é muita coisa truncada, é muito desencontro. Então, assim, vocês estão aqui na Ágape, fiquem por aqui. As meninas são muito alinhadas comigo.
né, Bárbara? A gente é muito alinhada nisso que a gente pensa, de apego, de, Individualizar, né? de individualizar o cuidado com o bebê, de não colocar os bebês em caixinhas, de não colocar os bebês em tabelas, porque eles não estão em tabelas, eles são seres humanos, eles não são robozinhos, então, Maravilhoso. Bem assim né? que a gente pensa, realmente. E a Dani é uma dessas que eu também segui e pronto, assim, né? A gente tem que escolher quem que a gente segue, isso é muito importante em tudo. E aí, por que eu te chamei, Dani? Porque na Ágape a gente faz um trabalho com os pais, né? Na sala de parto, assistindo esse bebê de forma segura e durante a gestação. E a gente Eu fala um achei isso pouquinho sobre sensacional. tudo. E a gente sentia falta, né, dessa família ser acolhida pelo pediatra, né? Que as famílias se preparam para o parto, mas e para o nascimento, né? E para aquele bebê que está chegando? E para a nova realidade, né? Sem holofotes, sem filmagens, sem câmeras, sem vídeos aí, né, compartilhados, aquela maternidade real, né? E a gente fala um pouquinho sobre o sono aí durante né, os nossos encontros no pré-natal, mas a gente dá uma pincelada porque a gente não tem muito, né? A família tem tanta coisa, né, para poder se importar. E eu falo, aquela família que tem tempo, que pode investir nisso, invista no profissional para poder cuidar dessa parte, assim como da É. amamentação, né? O sono é Sim, tão importante como a amamentação, né? tanto quanto. E é Fala um pouquinho engraçado como disso. que as coisas, como eu falei das informações truncadas dos profissionais, é super comum, você já deve ter tido isso super também nesses primeiros dias de vida, é super comum, não nos primeiríssimos dias de vida, porque ali, obviamente, o bebê vai mamar e dormir, mamar e dormir, mamar e dormir mesmo, mas quando aquele bebê já deveria começar a ficar um tempinho acordado, é super comum começar a acontecer aquele problema de acorda, mama, dorme, aí não mamou direito, aí não dorme direito, aí acorda e mama e dorme, aí não dorme direito porque não mamou direito, aí acorda e mama e dorme. E fica esse ciclo vicioso o dia todo, gastando aquela pressão de sono que ele deveria acumular durante o dia. A gente vai falar um pouquinho disso provavelmente, né, no decorrer da live. E aí de noite não sobra sono para a noite. Aí fica aquele bebê que acorda a noite inteira picadinho e já deveria às vezes estar esticando 3 horinhas, 4 horinhas, 5 horinhas de sono. E muito porque ainda tá nesse padrão de não conseguir nem mamar direito, nem dormir direito. E isso é uma coisa preventiva. É uma coisa que pode ser prevenida, né? Se a E aí, pessoa, se os pais têm essa informação. falando então nisso, vamos. Depois eu volto nas perguntas que eu ia fazer, mas falando nisso, bacana você ter colocado esse assunto. O que a família precisa de saber sobre o sono do bebê real nos primeiros meses de vida? O que é esse sono? Qual o padrão dele? Se ele não segue padrão, mais ou menos desenha pra gente aí o que a família pode esperar. O que é o Tá. normal? Primeiro, por falar em bebê real, e eu quero que você me traga de volta se eu for lá pra cima, porque você sabe que eu vou, né? Então, se eu tiver muito lá na Eu nuvem, também você me puxa aqui. Mas, bom, a gente, pessoal, quando a gente engravida, bom, nós temos 3 nascimentos. Quando a gente nasce de verdade, na nossa adolescência, nosso primeiro renascimento, a nossa última oportunidade dos nossos pais de nos trazer de volta ali para si, falando em criança interior, tá, gente? Inteligência emocional. E o nosso terceiro nascimento, que é a maternidade, quando, né, somos mães, quando nasce o nosso filho, é a nossa terceira oportunidade na vida de nos encontrar com a nossa essência, né, com o nosso ser mais primitivo, com o que a gente era lá antes da gente ser deturpado por tudo que a gente vivenciou durante toda a nossa infância, adolescência, etc. a gente sem maquiagem, né? Exatamente, a gente sem filtro. O problema é que esse encontro com esse bebê real dói muito, porque esse encontro com o nosso bebê real é o nosso encontro conosco mesmos lá de trás. E isso traz à tona tudo aquilo que a gente vivenciou e traz à tona tudo aquilo que a gente nem se lembra que passou. Todos os nãos que recebemos, todos os desamores que tivemos, porque olhar para a nossa infância é nos entender como não tendo, no sentido amados por vários momentos na vida. Cada choro que não foi acolhido, cada vez que alguém falou, e a gente, quem já é mãe aqui, sabe, quantas vezes a gente ouviu, não, ele tem que chorar um pouquinho, senão ele não acostuma mal, esse menino não precisa desse colo todo, não. Fica esse menino de colo. Ou quantas vezes vocês já não ouviram um, não, põe no peito, isso é fome, esse menino tá aí com fome, ou então dá uma mamadeira, porque não tem condição. Quantas vezes, se a gente escuta isso hoje, as nossas mães, que tinham muito menos informação que a gente, não ouviram isso lá atrás e não atenderam a esses chamados dessa rede de apoio, que alguns autores chamam de rede de apoio predadora,
né? Que é essa rede de apoio que chega não para ajudar. É a Bárbara, ei, Bárbara! Essa rede de apoio que chega não para nos ajudar, não para nos acolher, não para nos dizer assim, é isso mesmo, você está fazendo o seu melhor, agora vai dormir um pouquinho. Não, é só para Lindo, Dani. pôr o dedo e dizer tudo o que você está fazendo de errado. E você já está ali. E aí, bom, então você vem naquela onipotência da gravidez, né? Porque a gente, todas nós, a gente fica um colosso na gravidez. Você olha para os lados, assim, você tá armada, você tipo tá com baioneta, com fuzil, você tá assim um negócio de doido ali na gravidez. Vem toda aquela potência do parto, principalmente as mulheres que passam por um parto natural, né? Falo até mais, né? Tem autores que trazem isso do parto natural, mais até do que o parto apenas normal. E aí vem toda a impotência do puerpério no seu encontro com o seu bebê real. O que chora, o que não dorme, o que tem cólica, o que não consegue pegar ao peito, o que não mama direito, o que mama e dorme, e dorme, e mama, e não consegue ficar nem acordado e nem mamando. E aí desmorona tudo aquilo que você construiu de expectativa durante 9 meses. Porque até então, você só estava pensando no seu parto perfeito. E você pode ter tido esse parto do jeitinho que você sonhou. Sabe que eu estava fazendo uma analogia enquanto você falava? Eu nunca fiz essa analogia em live, Bárbara, mas sabe que eu estava fazendo uma analogia muito do casamento. Não sei se você sentiu isso no seu casamento. O dia seguinte da festa dá uma nostalgia de um assim, acabou. Ou E aí? pós-concurso, eu senti isso no meu pós-concurso também. Passou, isso acabou. Toda Pós-prova de etapa que a gente residência. conclui alguma conquista grande, né? A gente passa por isso, por E um aí? vazio, às vezes, grande, por um luto do que passou, né? Exatamente. E é o Era blues. tão bom E é o aquele momento que a blues. gente passou. É. Só que a gente não tem direito de ficar triste. Você agora é mãe. Pega lá. É A- seu. Agradece, né? Você tem seu filho no seu colo. Quantas pessoas queriam, né, ter isso? O seu filho está saudável, então se tem algum problema, é só isso que ele tem. Agradece. Você não tem direito de chorar, você não tem direito de reclamar. Não, não tem. Ela é saudável. E a gente é calado do mesmo jeito que fomos lá desde a infância, com as chupetas, com os seios, com as mamadeiras, com as comidinhas, no não, tem criança com fome na África, tem mãe que tá aí fazendo FIV e não consegue. Você tem direito de reclamar, não tem direito de chorar. A gente vai chegar no sono. Mas então, quando isso acontece, e aí vem aí aquilo que a gente já conversou antes, do despreparo durante todo o pré-parto, que a gente se prepara para o parto, se prepara para o período expulsivo, se prepara para os cuidados iniciais do bebê de banho, de umbigo, se prepara para a amamentação, mas a gente não se prepara para como que vai funcionar a logística na sua casa, que é muito mais básico que isso. Essa mãe tem que estar... Como que o apego traz que deveria funcionar essa tríade pai, mãe, bebê? Deveria ser uma mãe completamente entregue para esse bebê e dando, só dando. Ela não tem que pedir nada, porque tem alguém aqui de rede de apoio, que é esse pai, que está ali só para tomar conta dessa díade, dando para essa mãe que está dando para esse bebê. E seria assim, esse mundo perfeito que não existe. Porque o marido tá lá reclamando que a mulher não tá dando atenção para ele, que horas que a gente vai, que dia que a gente vai sair de novo, que a gente vai comer uma pizza, que dia que... Né? E a sogra tá ali falando, e vem a mãe que fala aí outra coisa. E quer dizer, essa mãe não consegue, porque, e além disso, porque somos crianças feridas, sim, da nossa infância, que veio com toda essa carga que a gente traz, e todos esses, né, esses registros emocionais que a gente tem, que nos fazem estar ali olhando assim, mãe, eu tô sendo boa mãe, sogra, eu tô sendo boa mãe, marido, eu tô sendo boa mãe, e a gente tá ali pedinte, 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 e esse bebê tá ali. Pedindo elogio, pedindo afirmação, querendo É, fazer mais e mais e mais. Eu acho que é, nessa pandemia, às vezes as mães tiveram uma oportunidade de experimentar algo diferente, sem as sim, visitas, sem aquela coisa de ir sim, para mostrar o bebê para todo mundo, né? Então, sim. nessa pandemia, quem viveu esse puerpério nessa pandemia teve a oportunidade de realmente se encontrar consigo mesmo, com a sua família, com o seu eu, isso que você está falando, né? Sim, sim. Então, a gente pôde experimentar e que bom que pôde, né? E que bom que as visitas diminuíram. E que Quem, bom que ela quem pôde. teve essa, quem conseguiu aproveitar essa oportunidade, né? Porque tem Lindo, isso, Dani. depende da ferida e depende e é sem julgamentos, gente.
Eu fui a pior puérpera da face da terra, porque eu tava ali mais pedinte do mundo, a mais. Porque somos adultos infantilizados por termos sido crianças adultizadas durante toda a nossa infância. Toda a nossa infância. Você já é mocinha, para de chorar. Você já pode ficar sem fralda, você já pode ficar sem chupeta. E aí, A gente voltando na sua entende, né? pergunta, que eu não Adoro. respondi. Se deixar, a gente vai junto, tá? Não sei onde que vai E parar aí, essa bom, só live. voltando. Pois é, as duas perguntas. Então, a que eu quis dizer e a que você me perguntou de verdade, então a que eu quis dizer é: quem vai cozinhar? Porque, tá, quem vai cuidar do bebê sou eu, mas quem vai cozinhar? Quem vai lavar? Quem vai passar? Quem vai descer com o cachorro para passear? Quem vai ficar com o bebê um pouquinho para você fazer xixi, fazer cocô, deitar e dormir um pouquinho? Para que você não tenha expectativas de que esse bebê vá dormir para te descansar. Ele não é responsável pelo seu descanso. Ele não é responsável pelo fato de que você tem gavetas para arrumar. O problema é só seu. Então, vamos organizar isso e a gente vai O falar um sono pouquinho não é disso. para calar, né, o bebê para os Isso pais aí, fazerem isso o que aí, tem que ser isso, feito, porque tem que sair, porque tem isso, que arrumar, tem que... O sono não é para calar, né? A gente fala isso. muito sobre hoje em dia sobre genética e epigenética, né? O tanto que bons hábitos na primeira infância, nesses primeiros 1000 dias, nos primeiros 2 anos, né, mais a gestação, o tanto que isso tem impacto a longo prazo na saúde do bebê. E o Sim, sono faz parte disso. A gente não quer o nosso filho bonitinho para dormir agora para a gente descansar. A gente quer que ele durma é, agora para ele ser um adulto que, né, que tenha bons hábitos de sono, para que o organismo dele se desenvolva e atinja o seu potencial máximo. sim. Que ele durma bem, né? Que ele não tenha esses vícios horrorosos de não higiene do sono que temos, de ficar no celular até o minuto de dormir com essa live com essa luz de live na cara da gente até 10 horas da noite, que ele consiga ter já escrito nele que não é assim que a noite funciona, que a noite a gente se desliga para dormir, né? E eu tenho muito tido problema na pandemia, Bárbara, de crianças que estão dormindo muito tarde, os maiores, né? Então as mães foram ali, de repente, no meu consultório para resolver o sono do pequenininho. Só que o grande também está com problema de sono. Só que como o grande não demanda, não é encarado como problema de sono. E essa criança, às vezes, só está precisando de higiene de sono mesmo, porque na pandemia a gente deixou isso mais de lado ainda, né? A tela até mais tarde, o acordar mais tarde, como se fosse férias, menos rotina, né? Mas aí, já estou indo lá para longe. A gente tá Então indo, depois a vai. gente fala um pouquinho, depois a gente fala um pouquinho de novo desse plano de pós-parto que a gente comentou e chamou assim, né? Ótimo. Que eu acho que seria interessante. Mas eu quero falar do sono, como você me perguntou. Então, o que é esperado quando um bebê nasce? Ele não tem ritmo circadiano nenhum. Ele estava dentro do escuro da sua barriga durante toda a gestação, sem ser exposto à luz. Então, ele não tem dia e noite, ele não tem claro e escuro, ele não tem ritmo circadiano. É tudo uma bagunça. Ele faz um monte de ciclos curtinhos de sono de dia e de noite. Então, se você olhar um diário de sono de um bebezinho recém-nascido, ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, sem ritmo nenhum, nem de dia, nem de noite. Mama a cada mais ou menos 3 horas, pode fazer uma ou duas sonecas nesse meio do caminho, e é essa bagunça. E é esperado que seja assim e tá tudo bem. O que a gente pode fazer para ajudar esse bebê? Resetar o relógio biológico dele todo dia, mais ou menos no mesmo horário, expondo ele ao sol. Ah, é para pôr o menino lá para bronzear? Não, é só para chegar na sala e abrir a janela. Bom dia, hoje é sol, é dia. Deixar que esse bebê, nesses primeiros dias de vida, faça sonecas, se ele conseguir, lá no ambiente de sala, perto dos irmãos, perto de gente transitando, ou se ele não conseguir, no ambiente de quarto, mas com a porta entreaberta, com a cortina menos fechada, de repente só com a penumbrinha e etc. E é esperado assim. Com o tempo, isso geralmente ocorre entre 6 e 8 semanas, esse bebê começa a entender o que é dia e o que é noite. Ah, tá. E aí, nesse bebê, esse lá que ainda não tem ritmo circadiano, à noite eu faço exatamente o contrário. Eu faço o ritual de honrar a noite no fim do dia, eu vou baixando as luzes, eu vou escurecendo a casa, eu vou baixando o tom de voz, eu vou ficando mais calma, eu vou desacelerando.
Eu dou um banhozinho para marcar bem o finalzinho do dia. Eu amamento. Eu não acendo luzes de madrugada para amamentar esse bebê. Eu tento fazer o mais na penumbra possível, né? Mãe de primeira viagem às vezes não consegue não acender, mas de repente você acende uma luz lá fora no corredor e deixa a porta entreaberta. Você manipula pouco esse bebê, só troca mesmo cocô. A gente tem fraldas de qualidade para isso hoje, Isso é uma né? De que a grande gente. dúvida das mães, se precisa de trocar fralda com Ótimo, frequência à ótimo. noite. Eu geralmente oriento que não. Claro que cocô troca sim, né? Ah, Mas xixi, não entendi. precisa ficar trocando a cada mamada, fazer uma troca de fralda, não, né? O Isso desperta o menos. bebê, manipula muito o bebê, ele, não, ele passa a não entender. E a gente tem. As nossas mães tinham que fazer isso, gente, mas a gente tem fraldas com tecnologia adequada para que esse bebê não esteja Isso. se sentindo úmido. Não é maldade, esse bebê não está se sentindo úmido. Ninguém troca Re- absorvente de é, madrugada. reserva aquela fralda boa pra noite, Isso. né? E aí, pronto, Aham. passaram essas 6 a 8 semanas, esse bebê começou a esticar um sonão no primeiro terço da noite. E é no primeiro terço da noite, gente. Não adianta querer que o bebê durma de meia-noite às 5. Ele vai dormir de 7 à meia-noite. E aí você, que é o adulto da relação, vai se organizar para suprir as necessidades do bebê descansar. Não adianta querer ver, né, maratonar Netflix até 1 hora da manhã e ir dormir. Você vai ficar exaurida. E você que é o adulto, você precisa se organizar, dormir mais cedo, acordar mais cedo, dormir junto com o bebê de dia e não arrumar a gaveta. Sem expectativas, mas tentar descansar. Sonecas feitas, né? A gente vai falar um pouquinho de quarto compartilhado daqui a pouco. Sonecas feitas junto com o bebê de dia vão ajudar que essas sonecas durem mais. É super comum o bebê dormir mais quando a mãe tá ali pertinho. Bebês não foram feitos para dormir sozinhos, né, gente? Bebês foram feitos para dormir em bando. Nenhum leãozinho colocado debaixo da árvore vai estar lá de manhã quando a mãe voltar. Nenhuma gazelinha que ficar ali sozinha debaixo da árvore vai estar lá de manhã quando a mãe voltar. É o instinto Então, natural do bebê, né? De proteção, de segurança, saber que tem alguém ali. onde tem um bebê, tem uma mãezinha. Tem que ter, deveria ter, né? Deveria estar ali, todo mundo junto, em tribo. E aí é isso, a hora que esse sono começa a esticar, então esse ritmo circadiano começa a ser ciclado, o bebê já está entendendo. Aí eu já entendo que eu já posso deixar esse bebê. E aí, geralmente, isso é concomitante com as sonecas começarem a encurtar. Uhum. E aí eu já começo a deixar esse bebê num ambiente agradável para dormir, tanto de dia quanto de noite, porque ele já entendeu e eu preciso que ele durma bem. E, em geral, as pessoas dormem bem num ambiente mais gostosinho. Então, a gente dorme melhor num ambiente escurinho, sem barulho, que em geral é difícil isso hoje numa cidade grande. A gente põe ruído branco é para isso, porque a gente não controla o barulho do vizinho, a furadeira do vizinho, o grito do menino do vizinho, nem o cachorro do vizinho. Então, você põe ruído branco para evitar que o vizinho incomode seu filho dormir, para não ficar ligando o dia inteiro para casa do vizinho, né? Na época dos Então, nossos isso é pais que a não era gente tem que. assim. Então, é isso que a gente espera, né? Do sono do bebê aí nos primeiros Sim. meses. Sim, e aí ele Dani, vai ficar, só concluindo, ele vai ficar com esse sim. estendidozinho no início, cada vez mais. 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, e a partir daí acorda de 3 em 3. Até que um dia se chega em 8, 9, 10 e vai chegar na noite toda, gradualmente, à medida que a maturidade neurológica dele chega. Quando meu bebê vai dormir a noite toda? Existe pergunta mais frequente que essa. Nossa, é impossível, né? Acho que é a Mas maior eu pergunta acho de que as todas. mães falam isso assim, quando eu vou dormir a noite toda. É, a pergunta é essa, né? No E fundo, aí é é que isso que elas tá, querem aí é que saber. vem de novo o lance da expectativa irreal. Porque muitas vezes a mãe tá, e eu tinha esse discurso, sabe, de estar preocupada com a minha filha não estar dormindo pelo desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento neurológico dela e tal, tal, tal. E de fato, a gente tem que entender a diferença entre um bebê que tem um problema de sono e uma família que tem um problema com o sono do bebê. Porque eu recebo Ótimo. gente no consultório com expectativas absurdamente reais, menino de 3 meses, falando que aí eu quero que ele durma a noite toda. Então, eu não posso te ajudar. Porque agora isso não é possível. Ah, mas o da minha vizinha dorme. Eu falei, ou ela mente, ou ela tá confundindo os termos, e aí ela. Porque tem muita mãe que responde assim: não, ele dorme a noite toda, ele só acorda pra mamar 4 vezes. O que é dormir a noite toda, né? O que é dormir à noite? Porque pra cada um é uma coisa. Eu tive uma chefe que respondia isso pra mim. Ela sempre falava que o filho dela dormia a noite toda. E eu sempre falava que a minha dava trabalho. Você vê como é que é a questão de expectativas. E aí um dia ela falou pra mim que não sei o que é da mamadeira da madrugada. Eu falei, mas ele ainda mama? Ela falou assim, ele mama 2 vezes. Eu falei, mas ele não dorme a noite toda. Ele mama, ele dorme, ele só acorda 2 vezes e mama rapidinho e dorme. E isso pra mim era inadmissível. Porque pra mim dormir era assim,
o suprassumo da maternidade. Que dia que eu vou dormir a noite toda? A encantadora de bebês me falou que eu ia dormir com 3 meses. Eu tinha certeza absoluta. Gente, eu me lembro da minha mãe falando que isso não era real. E eu fiquei tão brava que ela tava jogando balde de água fria. Eu falei, gente, eu tô lendo o livro. A mulher tem que falar um negócio. Ô, sapiência que ela tinha, e eu aqui. Mas se você sabe que assim, na minha maternidade tinha uma época, no comecinho, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou olhar relógio de madrugada, eu vou amamentar dormindo. Dormindo assim, o meu nível de consciência mais baixo possível. Então, realmente, eu amamentava de Linda. madrugada, claro, à noite, no comecinho, deixava a luz baixinha, pegava, colocava no peito, com o olho fechado, tranquila, carinho, dormiu, rotou, colocava pra dormir. Chegava no dia seguinte, né, quando eu despertava, eu falava assim, gente, eu acordei essa noite, eu nem Que lembrava se eu tinha acordado ou não. linda, que linda, que Eu acho que leveza. isso é assim, é o auge. Eu sempre falo que na minha maternidade foi na segunda semana de vida da minha filha, terceira semana, segunda, terceira. Eu sentei e chorei. Chorei, 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 porque eu estava estudando muito de sono. Eu estudei muito na minha gestação sobre sono. E eu queria que minha filha seguisse tudo. Eu queria que ela fosse perfeita no sono. E aí, teve uma hora que eu sentei, eu lembro direitinho no quarto dela, eu chorei, falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha maternidade? Eu quero olhar para minha filha, eu tô perdendo um tempo precioso. Todo mundo fala que passa rápido, e passa mesmo, hoje eu posso falar esse período. Tô perdendo um momento de conexão, um colo gostoso, um acordar para amamentar, para ficar preocupada com horários, com tabela, sabe? Então, uma Se eu dica que dou eu dou colo, se eu sempre não para as dou. mães. Gente, assim, claro que a gente está aqui para poder instruir o que é o normal e oferecer um sono de qualidade, né? Isso é muito importante. Mas entender quem é o seu filho, qual que é a demanda dele. Muitas vezes, qualquer barulhinho a mãe pega no colo e sem se permitir que o bebê acorde, durma sozinho, né? Claro que a gente tem que estar ali para acertar na demanda do nosso filho, demandas fisiológicas, de sono, colo, enfim. Mas eu acho que você conseguir conquistar isso na maternidade, o dia que aconteceu isso, para mim, foi uma libertação tão grande e fluiu tudo tão bem a partir daí, sabe? Desculpa te Sim. interromper, Dani, mas é porque Não, eu acho que foi isso lindo. Eu tô aqui admiradíssima. Eu tive isso na minha segunda filha. Eu precisei da segunda para vivenciar isso. E foi mágico. não é. Foi Quando a mágico. gente se Porque na entrega. primeira, não. Eu fiquei na tabela até. Ixi, ixi. Pra que tanta tabela? A gente tem que Passou estudar sono, sim. A rápido. gente tem que conhecer sono, sim. Então, aí é que Vai. entra o problema. Eu tenho uma criança que Ah, acorda de hora em hora, obviamente isso não tá normal. Eu tenho uma criança que tem muitos despertares no primeiro terço da noite, obviamente que isso não tá normal. Eu tenho uma criança que não dorme de dia, isso não tá normal. Eu tenho uma criança que acorda e fica 2 horas acordada de madrugada, 1 hora acordada de madrugada. Não, isso não está normal. Eu tenho uma criança que acorda 4 da manhã de vez, isso não está normal. Então, isso são problemas, e tem outros, óbvio. Esses são transtornos de sono, comportamentais, muito provavelmente relacionados à rotina. Agora, eu tenho uma criança de 6 meses que acorda 2 vezes para mamar. Você não tem um problema de sono. Você tem um bebê normal. Mas o da minha vizinha dorme. De novo, ou ela tá mentindo, ou ele acorda para mamar e isso para ela não é despertar, ou ele dorme mesmo, porque tem bebês que dormem. Mas não é o normal. Não é os dali do meizinho da curva normal. Ele tá aqui, ó, dos que não acordam. Tem os que acordam sem parar e tem os do meizinho, da meiuca, que são os que acordam 2 a 3 vezes. Então eu vou esperar que um bebê pequenininho acorde muito. Vou esperar que um bebê de 4 a 6 meses, depois do salto, né, da regressão dos 4 meses, acorde 2 a 3, fica assim até lá pro 7. No 8º mês costuma já estar em 2. Vem uma regressão de novo com 9, piora pra caramba. Quando sai dali, sai com 1, no máximo 2. Com 1 ano tá dormindo a noite toda. Esse é o normal. Pode dormir a noite toda antes? Pode. Tem estratégias para isso acontecer de forma artificial que não são maléficas? Tem. Mamada dos sonhos, tem estratégias. E nada que vá prejudicar muito o sono do bebê. Mas, em geral, aquele bebê que a mãe chega para mim com 10 despertares, que passa a acordar uma vez e mama rapidinho e volta a dormir, dificilmente essa mãe está preocupada com a noite toda de novo de sono. Dificilmente. Muito difícil. Porque, em então, geral, ela percebe que aquilo ali tá tão bom, e tá funcionando, e tá fluindo, e ela vê que aquele bebê mama com vigor, porque ele tá mamando acordado. E é uma necessidade dele ainda de amamentar. Aquilo, e geralmente isso acontece lá para as 4, 5. Muitas vezes essa mãe já acorda, faz um milagre da manhã da vida, e etc. Ela tá dormindo cedo, ela já se habituou. Porque a gente não trabalha sono puro, né, Bárbara? A gente trabalha todo
toda uma dinâmica familiar. Porque se uma criança não entra, se uma família não entra inteira na rotina, não vai funcionar. É igual mãe de APLV, o pai comendo leite dentro de casa, com 2 pias. Não vai funcionar, não vai funcionar. E aí Ou fala entra pra todo mundo. gente, a família inteira tem que bancar essa questão, né, do sono do bebê. Realmente não tem como. E fala um pouquinho pra gente, então, quais são os pilares do sono, Dani, assim, para o bebê ter um sono de qualidade à noite, durante o dia, a questão, né, da amamentação, do apego, quais são esses pilares que você considera a higiene do sono, o que que é importante para essa família, para essa gestante que está escutando a gente, para quem acabou de ter um bebê, como que ela tem, assim, mais ou menos que organizar o seu dia para que o bebê tenha impacto isso no sono noturno? Bom, existem 3 pilares, tem duas descrições de 3 pilares. Uma fala que um bebê, para dormir bem, tem que estar relaxado o suficiente, e quem faz isso é a higiene do sono, conectado com a família, principalmente com a mãe, que em geral é a figura de apego primário, e quem traz isso é a conexão, é a amamentação, mas a amamentação não nutritiva, a amamentação emocional, a nutrição. Desculpa, eu falei amamentação, mas não tem que ser a amamentação. A alimentação emocional. Porque a alimentação ela vai atender a diversas necessidades do bebê. Ela vai atender necessidade de sucção, e tanto mamadeira quanto seio, tá, gente? Não faz a menor diferença. Ela vai atender necessidade de sucção, ela vai atender necessidade de contato físico, de pele a pele, de proximidade e de conexão se essa mãe tá ali. Porque se essa mãe tá no celular, essa nutrição emocional não existe. Eu tô fazendo a alimentação do meu bebê pura e simples e acabou. Então, em que momento eu tô me conectando com o meu bebê? Porque nos primeiros meses de vida, a maior conexão que esse bebê tem comigo é o olho no olho enquanto ele tá amamentando. Até porque esse rosto que ele vê o dia inteiro é que vai fazer um dia ele querer ver rosto aqui, ó. E não mais aqui. Senão ele É um fica aquele menino sorriso, de né? 5 anos. Exatamente. É É, sorrir pro seu bebê, né? Quantas vezes que as mães aí desse é, puerpério estão sorrindo pro bebê, estão falando tanto que eles são amados, desejados, né? A é. palavra tem Intimidade poder, né? emocional. Intimidade Ótimo. emocional. Né? Honestidade emocional. Quantas vezes ela tá ali chorando e tá explicando pra ele que não é com ele? Seu pai me tirou do sério, hoje a mamãe tá triste, mas a mamãe vai resolver, fica tranquilo, mamãe tá aqui, mamãe tá conversando já com o papai, mamãe já conversou com a vovó, e por aí vai. Ele tá vendo, ele tá Honestidade. sentindo tudo que você tá sentindo, ele tá na fusão emocional com você. Então ele sabe tudo que tá se passando, mas ele não sabe exatamente. Então ele tá ali tentando entender. O que é Ele só isso que vai minha mãe tá entender com se essa cara? você ter o hábito Explicando. de compartilhar com ele a Exato, vida inteira, né? Isso é um hábito para a vida exato, inteira. exato. O E bebê é essa um ser honestidade que existe. emocional, ele já é um ser humano. E sem essa honestidade emocional, você não vai saber do bullying. Você não vai saber do abuso. E aí entra uma outra questão, né? Se ele não se conecta com você mais tarde, o que hoje é um sono É, o problema do sono para você, mais tarde vai é. ser uma conexão fora de casa com amigos, Sim, né? sim, Com sim, drogas, com, enfim, sim. né? Essa Ele vai conexão é procurar pro lá resto da fora. vida. Ele vai procurar lá fora tudo que ele não teve aqui, né? E é esse prazer. Teve uma Olha o aula tanto que recente. sono é mágico, né, Dani? Por isso que sou encantada. Sono é pra vida toda. É muito mais do que dormir. Dentro dos quatro ritmos biológicos, é onde mais os maus comportamentos vão se manifestar, né? Motricidade, sono, desfraude, né? Esfínteres e alimentação. Vai estar sempre por ali. Começou a desenvolver um comportamento inadequado ali, fica cabreiro, tem alguma coisa errada. Se não for, voltando aos pilares, né? Se não for dentro do que é fisiológico, é emocional. Então, relaxada o suficiente, conectada com essa criança e com sono o suficiente. Por incrível que pareça, as pessoas colocam o bebê sem sono para dormir. Você acredita? A gente recebeu umas perguntas assim. O meu bebê, eu fico ninando meu bebê por mais de uma hora, ele não dorme. Por que será? Por que será? Pensa de quem? Se colocar Primeiro, você pra dormir, o seu sono noturno, 6 horas da tarde, você vai dormir? isso. Então, muitas vezes, muitas vezes, a gente tá colocando o bebê sem sono para dormir. Por quê? Eu tô cansada. Eu quero fazer outra coisa. Porque eu não aguento mais olhar na cara dessa criança. Toda mãe sente isso em algum momento, gente. A gente é humano. E tá Porque me ali, ó, falaram que o bebê tem que relando dormir a às sete ferida. horas.
Aí tem isso, né? Aí vai ter isso. Aí vai ter o. Eu tenho que dormir, tem que dormir 4 sonecas. Então vai ter o controle também. Mas muitas vezes não é isso, não. Muitas vezes a mãe nem conhece a janela, mas ele demonstrou assim, "Ih, de sono, deixa eu ir lá, pô, tô desesperado, não tem ajuda. Muita mulher não tem rede de apoio nenhuma, 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 nenhuma. Eu já fiz xixi com a Bia no sling. É muito difícil. É muito difícil. Você quer que dorme mesmo. E às vezes coloca o bebê rapidinho ali no berço pra você dar uma respirada, pra você chorar, pra você, É, né? E é. voltar e tá ali com o seu filho. E aí, bom, e isso são os 3 pilares de uma vertente. E tem uma vertente que vai trazer, que eu preciso de ter um pilar fisiológico, um pilar, e aí vai entrar a amamentação e todas essas questões, um pilar ambiental, que vai entrar a higiene do sono, um ambiente adequado, etc., e o pilar emocional, que entra toda essa questão da conexão. No pilar fisiológico, a gente tem mesmo. Quanto mais esse bebê mamar de dia, já que ele tem aquela demanda mais ou menos fixa nas 24 horas de calorias, quanto mais ele mamar de dia, menos ele vai mamar de noite. Então, se eu tenho 8 mamadas para distribuir nas 24 horas, que eu dê 5 de dia para só sobrarem 3 para noite. E por aí vai, né? E aí vem aquela famosa pergunta que essa eu rebato para você. Acordo meu bebê para mamar de madrugada ou não? Vamos lá. Assim, essa pergunta, se você perguntar para 10 pediatras, talvez você escute 10 respostas diferentes, né? Porque não existe isso certinho, não. Qual que é a minha orientação de forma geral? Se aquele bebê é um bebê que não tem fator de risco para ter hipoglicemia, um bebê que nasceu a termo, enfim, não tem nenhuma alteração orgânica que possa levar a uma hipoglicemia, se não tiver uma mamada frequente, todo bebê tem que ter uma consulta com o pediatra na primeira semana de vida, né? No máximo de 7, no máximo 10 dias de vida. Então, para essa primeira semana de vida, é importante que o bebê tenha mamadas frequentes. O que é frequente para mim, não é frequente para você. A gente fala 3 horas, que é mais ou menos um meio termo, né? Então, tem bebê que é livre demanda. Tem bebê que quer mamar de 1 em 1, de 2 em 2 horas. A gente sabe que o estômago do bebê, ele é pequenininho, ele cabe pouco e ele passa de uma oferta contínua, transplacentária, durante a gestação inteira, onde ele recebia todos os nutrientes de forma contínua. E agora ele precisa de receber de forma intermitente através da amamentação, da alimentação, da fórmula infantil, enfim. E aí, se aquele bebê não tem fator de risco, eu oriento que nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, acompanhando o ganho de peso, ele tenha uma mamada frequente, no máximo de 3 horas durante o dia. Se esse bebê não tem fator de risco para ter hipoglicemia, tá mamando bem, mamadas efetivas, de qualidade durante o dia, eu não vejo por que acordar esse bebê de 3 horas à noite, né? Então, Penso exatamente assim. se ele conseguiu encher o tanque dele durante o dia, à noite, se ele tiver aí, fizer uma soneca, né? Dormir um pouquinho mais, 4 horas, não tem problema. Ele acordou querendo mamar, com vigor, tá tudo bem, ótimo. Eventualmente, poxa, essa noite perdi o horário, meu bebê tá 5 horas sem mamar. Meu Deus, e agora? Será que aconteceu alguma coisa? Eventualmente, 5 horas. A gente não pode dar essa orientação de forma geral aqui para todas as famílias. Mas para as famílias que a gente acompanha, né? O ganho de peso tá bacana, mamados efetivos, tá tudo bem. A gente tem que entender a necessidade metabólica do seu bebê, a sua produção de leite, né? E aí vai um atendimento individual. Mas de forma geral, eu não recomendo, eu não oriento que horários fixos. É livre demanda, É isso. respeitando aí durante o dia encher bem esse tanque, né, Dani? E à Sabe o que noite, que eu oriento, Bárbara, que eu flexível. gosto? A única coisa que eu tirei da Encantadora de Bebês que presta é a rotina easy. Não no sentido de fazer a rotina easy estrita, mas de sempre amamentar um bebê desperto, sabe? Para não correr o risco desse bebê mamar e dormir toda hora. Porque esse negócio de mamar para dormir, tem problema mamar para dormir? Na minha opinião, nenhum, zero. Pode mamar para dormir. Ele não pode mamar e dormir todas as vezes que ele for dormir, porque ele nunca vai fazer uma mamada efetiva. Se toda vez que ele mama, ele interrompe a mamada no meio porque ele cochila. Ele não vai nem dormir direito, nem mamar direito. E a soneca não dura se ele não tiver mamado. Aí Então eu deu oriento. 3 horas no relógio, né? E a mãe tá lá querendo despertar. Não, a pediatra disse que tem que ser de 3 horas. O bebê tá lá com a barriga cheia, tranquilo, né? Então eu gostava de. Eu gosto de recomendar assim: acorda, mama. Aí faz as atividades que tiver durante esse período da livre demanda. Mas não é a livre demanda de amamentação alimentar mesmo. A mamada efetiva foi feita. Eu estou tranquila, eu mãe, de que eu vi. Meu bebê mamou volume. Ele mamou de forma
efetiva mesmo. Efetiva. Pronto, aí ele vai mamar várias vezes. Inclusive, numa delas ele pode dormir e tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que ali, logo depois, um pouco depois que ele acordou, ele mamou mesmo, sabe? Eu promovo essa mamada. Porque tem muito isso, sabe, Bárbara? Eu vejo muito isso, assim. A livre demanda como só se o bebê pedir. E a gente tem que entender que existem bebês que demandam pouco. Então, livre demanda é livre oferta. Não é só a livre demanda. Eu não tenho que esperar o bebê pedir. Eu posso ofertar o tanto de vezes que eu quiser. E eu não vou forçar, obviamente, mas eu posso oferecer. E aí acaba casando de. Porque eu tenho bebês, viu, que passam de mama, passa a próxima soneca e não quer mamar em seguida, não. E aí eu Uhum. vou acabar acontecendo essa coisa de inversão de mamada e passar essas mamadas pra noite, sabe? Então não é uma coisa para estruturar um dia para que a noite aconteça, não. É estruturar um dia alimentar para que as mamadas noturnas sejam suprimidas de forma natural, sem que a gente precise intervir nisso, sabe? E acho que é importante a gente falar sobre assim, o pediatra, o consultor de alimentação tem que avaliar a produção de leite dessa mãe. Porque com frequência a gente sabe que uma porcentagem pequena, mas existe de mães que às vezes não tem de forma anatômica ali, né? A Sim. mãe até produz, mas não consegue liberar esse leite. É importante a gente avaliar isso, porque muitas vezes a mãe chega numa exaustão, desespero, e na verdade é um ajuste questão da produção do leite, né? Então lembrar que a produção de leite é importante, Dani, ser avaliada nesse início da vida do bebê. Se o sono, enfim, tiver aí com desajuste, depois de tudo que a gente está falando aqui. Então, a alimentação é um desses pilares. O que mais, Dani, durante o dia aí para poder oferecer um Então, sono adequado? todos os tanques que a gente puder encher, a gente vai evitar que esse bebê precise encher, a gente precise gastar essas questões na madrugada. Então, em relação à pressão de sono que eu estava dizendo, e aí perguntaram aqui que eu vi sobre janela de sono. O que é janela de sono, gente? Janela de sono é o tempo que esse bebê dá conta de ficar acordado, sem produzir cortisol, e ao mesmo tempo que ele consiga acumular pressão de sono suficiente, que é a adenosina, é uma substância que se produz, que é acumulada no cérebro, que é tóxica, não no sentido de fazer mal, mas é no sentido de incomodar, é um incômodo, o incômodo do cansaço, a ponto de ele dar conta de fazer uma soneca ideal. E depois ele dá conta, no fim do dia, de fazer uma soneca, um sono noturno de qualidade. Então, o bebê acorda de manhã, ele vai começar a produzir essa pressão de sono. Todos nós, quando a gente acorda, a gente, à medida que se movimenta, que se exercita, vai produzindo pressão de sono. Chegou num nível em que eu não aguento mais, é aquele dormir no trânsito, no volante. É aquele sono que você sente no volante que você fala assim, gente, se eu não parar, eu vou desmaiar, eu vou dormir, eu vou desligar, eu vou bater esse carro. É aquilo que é pressão de sono, só pra vocês entenderem o que é essa sensação de cansaço. Então, quando chegou num ponto que não dá, eu ponho esse bebê para dormir, ele adormece. A latência normal de sono descrita é 10 a 30 minutos, para mim, é 15. Passou disso, tá errado. Passou disso, tá errado. Ninguém dá conta de ficar 30 minutos sacudindo o menino. Nem é pra sacudir, né? Porque você tá na hora certa, você vai lá dar uma ninadinha, esse bebê vai dormir lindo e calmamente no seu colo, porque ele tá seguro, aconchegado e sem mãe estressada, sem mãe ansiosa. Pronto. Então pronto, dormiu. Não esvazia tudo. Acordou, vai encher de novo. Aí não esvazia tudo. Acordou, vai encher de novo. Não esvazia tudo. E assim sucessivamente, pelo número de sonecas que ele tem no dia, até que no fim do dia ele enchia um bexigão suficiente para até de manhã. Sendo que, obviamente, isso não é ininterrupto, né? Ele vai ter despertares por motivos diversos. Ele vai acordar porque ele precisa ver cadê a mãe dele, ele tá com saudade, ele vai acordar porque ele tá com fome, ele vai acordar porque ele tá com frio, ele vai acordar porque ele tá com sono, ele vai acordar porque tem um fio solto na meia. E a gente tem que atender. Ah, e aí eu quero fazer um comentário muito bacana em relação a uma coisa que você falou dos ruídos de sono. É super comum, gente, a gente sair atendendo o menino o tempo inteiro. Eu não tô falando em hipótese alguma que a gente não tem que atender choro. Nossa, hipótese alguma. Todos os choros são uma comunicação de algum desconforto e devem ser atendidos imediatamente. Mas ruídos de sono, não. O bebê nem acordou. E a mãe vai lá e pega e acorda o menino. Então tem uma máxima do apego que eu gosto muito de falar, que é observar, confiar e, se necessário, resgatar. Ele sabe te chamar, você não tem que ir lá. Olha na babá e vê. Preciso, deixa eu ver. Tá lá resmunganinho, de olhinho fechado, tá dormindo, deixa ele, tá sonhando, falando dormindo. E dá vontade, primeiro filho, então dá vontade mesmo de ir lá. Tudo bem ir lá, fazer um carinho, mas assim,
Observa um pouco mais, confia no seu filhote, ele consegue. Ele é um ser humano, ele é completamente capaz de dormir. Às vezes a gente acorda, né? Às vezes não. Nós acordamos a noite toda. A gente volta a Todas, dormir. Então, né? Se o todas. bebê acorda, tá bem, tá olhando pro alto, mexe um pouquinho. Quem sabe ele não quer voltar a dormir. É. E aí outra E coisa importante a se dizer, é muito diferente, gente, o self-settling do self-soothing, né? Do americano, que quer dizer se autoacalmar e se autoajeitar para dormir. Todos os bebês são capazes de se autoajeitar para dormir. Todos, 100%. Os que não estão mais fazendo isso ou estão com algum desconforto ou porque se habituaram a serem salvos sem necessidade toda hora. Então eles não conseguiram desenvolver, treinar essa capacidade inata que eles tinham. Vamos dizer assim. Mas nenhum bebê é capaz de se autoacalmar. Nenhuma criança, até seus 5, 6 anos, é capaz de se autoacalmar. Nenhuma criança. Todas as crianças precisam de ajuda, precisam de corregulação. Tanto que lá na disciplina... E eu não entendo como que uma mesma pessoa consegue falar, lá na disciplina positiva, que a criança não consegue se acalmar sozinha e que ela precisa de ajuda para se corregular na birra, mas deixa o bebê chorar porque ele tem que aprender a dormir. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Eu não consigo entender uma coisa dessa. E quantas Eu famílias que mesmo. seguem isso e vão descobrir depois, né? Gente, eu deixava Eu. o bebê chorar. Eu fiz isso. Eu fui essa mãe. Então, mas fui mal orientada, né? Zero culpa, porque passou é daqui pra frente. Zero. A gente erra, Gente, mas quem gente, não erra zero nisso, erra em culpa. outra coisa. Assim, né? Exatamente. A Maternidade é maternidade. isso. É daqui pra frente. Ó, aprendi uma coisa nova, que bosta. Fiz um tanto de trem errado. Deixa eu ver o que eu faço daqui pra frente. Autoresponsabilidade. E E não olhar uma pra trás. Porque... E nisso que você falou, uma mãe descansada, ela consegue, eu gosto muito disso. Uma mãe descansada, ela consegue atender seu filho de forma assertiva. Uma mãe que tá cansada, exausta, chega à noite, qualquer barulhinho ela quer pegar logo, colocar o bebê no peito, porque assim ele vai dormir, ela vai conseguir dormir. Uma mãe descansada consegue olhar para o seu filho, entender o que ele está querendo falar através, né, dos sinais e aí, né, fazer, intervir se necessário. É. E aí, você vai precisar de ajuda às vezes pra você dormir? Então tá bom. Tá. Então, se eu vou ter alguém que eu contratei, eu vou ter a ajuda do marido, eu vou dormir de dia porque eu não tô trabalhando ainda, eu vou dormir mais cedo junto com o bebê, eu vou dormir mais pertinho para ficar mais fácil de atendê-lo e por aí vai. As estratégias para descansar, cada um sabe as suas e não cabe julgamento. O que não dá é para eu ter um problema de sono com esse bebê, de verdade, eu não procurar ajuda, eu normalizar a privação de sono materna, porque tem gente que faz isso na internet. Normalizar a privação também, da mesma forma que tem os que defendem o deixar chorar, tem os que defendem o normalizar a privação de sono materna. Né, Jaque? Jaque tá aqui que não me deixa mentir. Então, normalizar a privação de sono materna é uma, meu Deus, eu acho de uma maldade, porque são mães que vão estar ali achando que acordar 6 vezes por noite é normal. E não é, gente, não é normal. E não é difícil consertar. E você não vai ter que deixar seu filho chorar. E muitas vezes tá no tirar uma soneca, tá no mudar um pouquinho a dinâmica do dia. Tem tanto profissional sério que trabalha com isso, a Jaque também tá aqui, e que vai conseguir te ajudar e fazer com que você tenha uma noite de sono um pouquinho melhor, ou que pelo menos te oriente a, olha, tá muito difícil, tá tão zoneado que não dá, a gente tá aqui, com o menino grande a gente tem muito isso, viu, Bárbara, de tipo assim, é educação parental? Hoje mesmo tive um caso desse no consultório. É educação parental, não é sono. O menino nem tem soneca mais, há 1000 anos que ele não faz soneca. Você vê nitidamente que é educação parental. Então é um menino que está num apego inseguro às vezes, porque tem, às vezes, pais que estão atendendo cada hora de um jeito por estarem muito cansados e por aí vai. Dorme junto, deita lá. Deita lá no quarto dele e fala assim, filho, mamãe tá vendo que você tá precisando muito de mim. Então mamãe vai deitar aqui com você, até a gente conseguir regularizar isso tudo. E vai organizando, e as coisas vão se organizar. Sabe? Vão se organizar. E aí você descansou, e aí você vai conseguir olhar diferente. Dani, tem a Aline, que é a mamãe que a gente está acompanhando, que está esperando gêmeos. Fala rapidinho, a gente está quase acabando. Fala rapidinho de mãe de múltiplos. É possível organizar? Dá alguma dica para essas famílias que é um desafio, né? Nossa, é um desafio, porque a primeira coisa que eu preciso saber é que são 2 bebês, 2 seres humanos completamente diferentes, ainda que forem gêmeos idênticos. Então, às Eu acho vezes, eu que. vou querer. Pode falar.
Pode falar. Não, eu ia falar que, nesse caso, a questão que você começou falando lá no começo, né? A questão de planejamento ainda é Muito mais importante. importante, Ainda mais né? Da importante. Como é que casa, vai ser a como vai dinâmica? funcionar. Sim. E eu te falo que assim, a gente tenta naturalizar o máximo possível a vida dos pais de gêmeos, mas é uma coisa um pouco mais controlada. Não, não dá para ser tão natural igual a vida de não gêmeos, não. Porque a não ser que Também você tenha uma concordo. rede de apoio assim gigante, não tem muito jeito. Então, assim, são, em geral, famílias que eu acabo introduzindo mamada dos sonhos mais cedo, porque, pensa bem, 6 meses, 2 despertares de cada um, são 4. Se eu introduzo uma mamada dos sonhos para eliminar esses 2, já são só 2, com essa uma que o pai dá lá para as 10. Então, tem coisas que são mais artificiais que com gêmeos eu acabo fazendo porque é mais difícil. Se deixar Mas, muito Aline, a única dica que eu solto, dou é se organiza, deixa tudo escrito, como é que vai ser, quem vai cozinhar, quem vai lavar, quem vai te ajudar, quem vai ficar com um, quem vai ficar com o outro, você vai dividir. Pensa muito no conceito de equidade, tá? Mãe de gêmeos tem muito a tendência de ficar muito culpada e se sentir assim, ai meu Deus, eu fiquei tanto com o fulaninho, o ciclaninho tá lá sozinho. Não, o fulaninho tá precisando mais, então tá bom, é isso, é equidade. Eu tenho que ficar com quem tá precisando, esse daqui demanda pouco. Tudo bem, eu vou ficar com esse num outro momento e por aí vai. mas eu concordo que não dá para deixar tudo tão solto, não. Porque senão a casa fica muito solta, a família fica muito solta, o casamento fica muito É, solto, cansar. E quando você é. vai ver, Não, não dá. A não não dá. ser que você tenha uma babá para cada um e você tá ali só coordenando. Porque, na verdade, quando você não tem, e é o mais comum, você vai ter que olhar. Por exemplo, um tem janela de sono 2 horas e meia, outro tem 3. Eu vou pôr 2 horas e 45, que acaba aqui os dois. Um vai deitar um pouquinho sem sono e o outro vai deitar um pouquinho mais cansado. Sabe? Uma coisa assim? E Para o muitas, negócio e ficar muitas mais ou menos famílias que eu organizado. conheço no começo é desafiador, mas chega num momento de uma maturidade neurológica das crianças que consegue Engrena, ter né? tudo mais engrena, né? Dani, Engrena. então você já falou os pilares, né? Questão da alimentação, do apego e tudo mais. Sobre regressão de sono, salto de desenvolvimento, pico de crescimento, esses nomes, né, que se dão aí às fases da vida do bebê, onde o sono pode ser um pouco comprometido, mais agitado, mais turbulento. O que esperar nos primeiros 4, 6 meses aí de vida? Existe isso? Então, tem toda vez que o bebê adquire uma habilidade nova, muito importante, o sono dele vai piorar, como todos nós. Na verdade, toda vez que o bebê adquire uma habilidade, o sono não REM dele aumenta. Olha que interessante. Não sei se você sabia disso. Toda vez que esses saltos acontecem, que esse período de aumento absurdo de sinapse acontece, esse bebê aumenta a quantidade de sono não REM. Então, quer dizer, o sono dele melhorou, tá? O papel, o sono dele melhorou. Só que durante o período que ele está passando por essa turbulência de aumento de sinapses, de podas neurais e um monte de transformações neuronais ali, porque, pô, eu já entendi o que firmar o pescoço. Então, eu não preciso mais de sinapse de firmar pescoço. Já virou automático para mim. Então, deixa eu podar isso aqui tudo. É mais ou menos isso, tá, gente? Agora eu tô aprendendo a rolar. Então, é essas aqui que eu tô criando. Por exemplo. Então, toda vez que isso acontece, o sono dele, depois dali, vai melhorar. Mas por que que todo mundo fala que depois do salto o menino nunca mais voltou ao normal? O que mais acontece é que, em geral, esse bebê entrou nesse salto, ele teve momentos de ficar muito tempo acordado, treinando o que ele aprendeu, porque ele tá empolgadaço porque ele aprendeu a rolar. E assim, isso é muito legal, velho. Eu só ficava de barriga pra cima, agora eu consigo virar de bruços. Nossa, isso é muito legal. E aí ele rola, 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 e ele não consegue desvirar, e ele chora, pede mãe, e por aí vai. E essa mãe, desesperada para fazer esse bebê dormir, começa a introduzir uma série de hábitos que muitas vezes eram necessidades desse bebê. Então, por exemplo, uma família limitou o contato desde o primeiro dia de vida porque aprendeu que não pode dar colo para dormir. E esse bebê aceitou, ele é um bebê mais cooperativo, ele aceitou. Se fosse um bebê, ele dormiu sozinho e ele ficou lá. Só que aí veio a regressão de 4 meses, que é uma regressão de fato muito importante. O sono do bebê vira outro sono. Ela pode acontecer entre 4 e 6 meses. E ela é um período em que o sono, que antes nem existia REM, não REM, vai passar a ter sono REM, não REM, vai passar a ter mais quantidade de sono não REM, quer dizer, um sono muda, vira um sono muito melhor depois dessa regressão. É uma progressão, na verdade, então, né? Aí esse bebê estava limitado de contato. Essa mãe, por desespero que esse menino tá acordado e ficando um tempão acordado lá, pega toda hora esse bebê e sacode, 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 rola pra lá, anda pra cá, põe na cama, faz isso aqui, põe no peito. Aí ele fala assim,
quando eu acordo de madrugada, eu posso ganhar colinho. Minha mãe fica sozinha comigo. Menina, eu mamo tanto que eu quiser. Acabou. Então não é que ele aprendeu e agora ele viciou no mamar. Não. Ele queria mamar. Ele só não sabia que podia. Agora ele descobriu que pode. O O chocolate céu é o tá limite. liberado de madrugada. Vamos O acordar. céu é o limite. É. E muitas vezes, a janela de sono... Tem outra coisa que acontece, às vezes. O sono muda completamente, a janela de sono aumenta, esse bebê passa a ter dificuldades para dormir de dia, a mãe se perde completamente, a rotina estava estruturadinha, ela se perde todinha, fica doida. E quando sai, ela não consegue reestruturar, porque a janela aumentou muito e ela não tá acreditando que foi para aquilo tudo. Tipo assim, era 1 hora. Como é que agora é 3? Não tem condição um negócio desse. Então, com 2h30, ela vai lá, sacode, 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 sacode. E ela fica fazendo aquele menino dormir o dia inteiro, porque ele tinha 3 sonecas, às vezes agora ele perdeu, tá com 2, mas eu quero que ele faça 3, porque ele fazia 3 e eu não sei que perdeu uma. E aí esse bebê tá lá sem pressão de sono à noite, e ele vai continuar acordando de madrugada, e eu vou continuar tendo que dar peito toda hora, porque é assim que ele tá aprendendo a dormir, e por aí vai. E por aí vai. Mais ou menos por aí. E por aí vai E mesmo. isso acontece várias outras vezes no decorrer do ano. E praticamente todo mês ele adquire uma nova habilidade. E toda vez que ele tiver nesse momento de adquirir novas habilidades, isso pode acontecer. Mas dentro do que você me perguntou, 0 a 6, a regressão dos 4 é realmente uma regressão muito importante que acontece com quase todos os bebês. Ótimo. Mas não se prender a 4, né? Pode ser 5, pode ser 6, né? Pode. Pode ser 3. Ótimo. Pode ser 3. É, igual se a gente tiver, né? Se a gente entra no curso que a gente adora, aprende várias coisas bacanas. À noite, nosso sono pode ser agitado, né? Porque a gente tá aprendendo várias coisas, a nossa cabeça tá a mil, o trabalho foi cansativo, então, enfim, qualquer coisa do nosso dia interfere no sono. Eu acho que quando a mãe entende que o bebê, ele é um ser humano, ele existe, e ele, né, a gente tem que permitir que ele seja, permitir que ele se manifeste, permitir que ele exista, né? E não querer Lindo. calá-lo a todo momento, né? Eu acho que isso é um direito Lindo. dele, um dever nosso, permitir isso, né? Para a saúde Lindo. física, mental da família inteira. Dani, eu queria ficar mais 1 hora aqui. Tinha várias coisas. Tá Mas gostoso, foi não tão tá? gostoso. Sabia que a gente não ia cumprir o cronograma? Tinha certeza disso. Eu adoro. As meninas sabem que se deixar, eu vou na lua e volto. E eu encontrei uma pessoa que vai várias vezes e volta, então Eu tá vou. ótimo. Eu vou. Delícia. Dani, eu queria falar que eu te admiro muito, que foi um Obrigada. prazer, nossa, aprender mais com você sobre sono. E eu queria Adorei que você também. deixasse aqui realmente um recado final, porque essa live vale a pena um recado final para essas famílias, focada nas gestantes e para quem acabou de ter um bebê, sobre o sono, sobre apego, sobre o que você quiser falar. Gestantezinhas, se preparem para a logística do pós-parto. Para vocês poderem curtir o resto da maternidade com tranquilidade. Sem precisar preocupar que não tem comida na geladeira. Sem precisar se preocupar que não tem papel higiênico no banheiro. Sem precisar se preocupar que o cachorro tá sem fazer cocô. Ou que não tomou banho, sabe? Deixa pra voltar a libido de vocês toda, completa, pro bebê. Porque ele tá ali só pra receber. E você deveria estar ali só pra dar. Cobre de quem você tem que cobrar o que você tem que cobrar. Peraí, eu tô aqui e você tá aqui pra me proteger. E eu tô aqui pra dar tudo que eu tenho de mim aqui. E curtam, 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 porque passa realmente muito, muito rápido. Muito, muito rápido. Maravilhoso. Ó, a Luísa é sua fã, enfim, você salvou a vida do sono aí do bebê dela, do Otto. Ela falou, o marido precisa de ouvir isso. Então, eu vou salvar essa live para os maridos que não participaram poder escutar. O marido, a avó, a tia, porque eu falo que sono é uma camisa que todo mundo tem que vestir. Né? Isso aí. Isso aí. Dani, muito obrigada. Obrigada para quem participou aqui com a gente. Foi um prazer. Vou deixar Foi meu. tentar salvar aqui para a gente poder assistir várias vezes, viu? Muito obrigada pelo convite. Amei, amei, amei. Também. Um beijo, Um gente. beijo, Até a querida. próxima. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.